Oi, tudo bem? Vamos pintar o quadro de gatinho da OPA. Vamos utilizar as cores acrílicas nas cores amarelo primário, azul ultramar, vermelho tomate, marrom e branco. E gel para matizar. Vamos iniciar misturando vermelho e azul, que vai dar no roxo. Eu vou acrescentar um pouquinho de branco para ver como que ele fica mais clarinho. Mas eu quero um pouco mais azulado, então eu vou acrescentando azul aos pouquinhos até chegar numa tonalidade que me agrade. Um pouco mais de azul. Misture muito bem e um pouco mais de branco. A dica de ouro que eu dou para você é a seguinte: quando você for fazer essas misturas, já faz uma quantidade maior, porque você vai precisar aplicar uma segunda camada. Eu vou decidir acrescentar mais branco. E agora sim, eu vou aplicar em todo o fundo do quadro. Eu estou usando o pincel Pituá, ele é um pincel redondo para stencil, mas você pode usar um outro pincel que você já tem aí na sua casa. Esse Pituá, ele é de cerdas, então a aplicação dele é bem rapidinha. Mesmo assim, eu vou voltar depois e aplicar uma segunda camada. Quando eu chegar nos cantinhos, eu vou precisar de um pincel menor. Aí eu vou escolher um pincel redondo e com ponta para poder fazer os detalhes. É esse aí. Então, para os cantinhos, próximo aos confetes, eu uso um pincel redondo. Agora é só preencher todo o fundo. Agora vamos de branco. Vou colocar um pouquinho de amarelo. Mistura, mistura bem direitinho. Pega o pincel Pituá bem limpo, seca bem e aí pode preencher todo o corpinho do gatinho. Pode passar por cima dos detalhes, bigodinho, não tem problema, porque dá para enxergar e você vai conseguir retocar depois. Agora eu vou pegar branco, um pouquinho de azul e depois um pouco de amarelo. Eu vou misturar e vou conseguir um verde bem clarinho e ele não é muito azulado, ele é mais um verde hortelã. Aí com esse verde você vai aplicar em toda a moldura externa do quadro.
Pode ir virando o quadro também para facilitar a aplicação. E se houver necessidade, você troca de pincel para fazer os detalhes. Aproveita e pinta também a lateral, assim você não vai precisar colocar moldura. Agora vamos começar a fazer uma outra mistura. Vou pegar amarelo, um pouquinho de vermelho, mistura, você vai chegar num laranja. Eu vou colocar o amarelo no cantinho desse laranja. E aí eu tenho duas tonalidades. Mesmo assim, coloca um tiquinho de branco, pouquinho, tá? Um pincel redondo, você vai passar ele no gel matizador, depois pega a tinta na ponta do pincel e leva para a lateral do corpinho do gatinho. A intenção aqui é dar volume. A gente começa fazendo a aplicação um pouco mais forte nas bordas e depois pega um pincel pituá limpo e seco para fazer a transição de tom. Você vai trabalhar mais no finalzinho da cor para dentro. Assim ele vai ficar com um degradê. É esse degradê que vai dar volume para o gato. Essa técnica eu utilizo em todos os temas. Então, é muito importante você dominar e praticar essa técnica. Vai fazer em toda a volta do gato agora. Eu peguei só um pouquinho mais de branco. Essa mesma mistura, eu fiz uma sombrinha no pescocinho, só para marcar uma profundidade. Um pouco mais de amarelo e vermelho, um pouquinho de branco e um pouco de marrom. Nós vamos para a segunda camada do esfumado dessa sombra.
Então, pincel redondo limpo. O amarelo anterior, ele precisa estar seco. Você pega um pouquinho do geomatizador, a cor, esse alaranjado na ponta, e aí vamos para a segunda camada de sombra. Ela vai ocupar um espaço menor que a primeira. Você pode perceber que ela não vai entrar tanto assim para dentro do corpinho, ela vai ficar mais na bordinha. É para dar mais profundidade. Pode fazer o mesmo nos olhinhos, embaixo do narizinho, no focinho, na boquinha. A gente trabalha essa sombrinha antes de colocar o tom mais escuro. Isso ajuda a dar mais volume e deixar ele mais fofinho. Um pouquinho de branco, um pouquinho de vermelho, um pouquinho de laranja. Pode fazer a parte interna da orelhinha. É um rosado, então branco, vermelho. Você pode acrescentar um pouquinho de marrom, só para quebrar aquele rosa, tá? E aí você aplica na parte interna da orelha. Um pouquinho mais de marrom, vermelho, amarelo. Vai ficar um marrom claro. Vamos aplicar no narizinho. Pincel limpo, agora vamos para a terceira camada de sombra.
Agora, esse tom eu não vou fazer em todas as áreas. Vou fazer em algumas áreas para marcar mais por profundidade. Nas áreas mais recuadas do corpinho do gatinho. Na orelhinha também, sempre aplicando com um pincel e esfumando com outro. Agora vamos pegar um pouquinho de amarelo, branco, um pouco de marrom e vamos preencher alguns confetes. Lavo o pincel, agora eu vou pegar azul, um pouco de branco e um pouquinho de marrom. Pode preencher outros. Eu sempre acrescento um pouco de marrom nas misturas para deixar as cores um pouco mais pastéis, elas ficam mais suaves dessa forma. Esse último eu vou aplicar somente o branco. Agora, misturando vermelho, azul, um pouquinho de marrom e o gel matizador, eu uso para fazer uma sombra atrás do gatinho. Lembrando sempre de usar um pincel redondo com o gel matizador, pega a tinta na ponta e esfuma com o pincel pituá limpo. Essa técnica, ela é muito legal, vale a pena praticar, vai te ajudar muito para resolver todos os outros projetos. Qualquer pintura que você quiser fazer, você vai conseguir dar um efeito muito bonito com esse processo. Vamos pegar um pouquinho de vermelho e branco, o pincel pituá super limpo, tira muito bem o excesso de tinta do pincel, bastante mesmo, e aí você vai trabalhar as bochechinhas do gatinho. O segredo é não fazer muita força, bem leve, bem suavemente você vai fazer essa bochechinha rosada. Agora chegou a hora de usar o stencil. Você vai utilizar o marrom com um pouquinho de azul, branco e vamos fazer as espinhas dos peixes. O stencil, ele é ele é um coringa, então
Aqui nós estamos fazendo a estampa no quadro. Esse mesmo stencil você pode usar para decorar parede, caixas. Trocando por tinta de tecido, você pode fazer uma decoração de fraldinha, de paninhos, de roupinhas de cama, de roupinha, o que você quiser. É só trocar a tinta e aprender a utilizar o stencil. Se você tem ainda medo de utilizar o stencil, você pode entrar no YouTube da OPA, no Instagram da OPA. Tem muitos e muitos vídeos com passo a passo, bem explicadinhos para você se jogar nesse tipo de pintura. E, além do mais, ele é muito prático, muito rápido. Você consegue resolver uma pintura com muito mais velocidade do que numa pintura à mão livre. Então, vale a pena. O segredo é sempre usar pouquíssima tinta. Tira bem excesso de tinta do pincel antes de trabalhar. Esse coração eu misturei o vermelho, amarelo, o branco. E aí você vai trabalhar com a mão bem suave, não coloca muita força, para não acumular tinta nas laterais do stencil. O vermelho, o branco e um pouquinho de marrom. Você pode distribuir alguns coraçõezinhos na parte externa da moldura. Com stencil você também pode decorar cadernos, pode utilizar canetinha. Então ele é muito versátil mesmo. Agora, branco com marrom. Na verdade, vou acentuar a luminosidade dessas espinhas. Eu vou usar a mesma mistura, mas aumentando a quantidade de branco. Então, é fio branco, marrom e azul, só que mais branco. Agora, com marrom e um pouquinho só de branco, você pode distribuir aí as palavras cat. Com marrom, um pouquinho de azul, você vai distribuir as palavrinhas miau, miau. Um vermelho e azul, você vai ter um roxinho. Acrescenta um pouquinho de branco. Pode distribuir esses confetes. Parece um granuladinho. E também pode distribuir essas patinhas. Agora com uma caneta eu vou marcar os olhinhos. É uma caneta preta e ela é permanente. Com ele você consegue fazer cílios, pode fazer o bigodinho, pode fazer uma linha na moldura. Faz com calma e capricho.
Agora sim, o seu quadro está pronto para receber elogios e decorar o quartinho. Confira os outros modelos de tela riscada da OPA para combinar com esse quadro. Um beijo, até mais!